Boa tarde, Cris. Boa tarde. Perguntaram se a apresentação será disponibilizada e sim, nós vamos enviar para o e-mail dos participantes. Sim, Gilberto pergunta: Boa tarde, Cristiano. Gostaria de saber qual é o grau de proteção dos amostradores fixos, pois o efluente industrial possui uma carga muito pesada de gases e os materiais e componentes dos uhum, equipamentos acabam não resistindo aos efeitos da corrosividade. sim. IP67, em função disso, Gilberto, muito obrigado pela sua pergunta, né? Então, em função disso, né, dependendo da aplicação, nós partimos ali, muitas vezes, para aquele amostrador o 5800, tá? Aquele equipamento para a área um pouco mais agressiva, tá? Então, esse seria talvez o equipamento mais, né, mais indicado. Ahn, A Sueli Leme pede uma noção dos preços, mas é necessário avaliar os casos, então nós Sim, pedimos que mande um e-mail para o Cris, vou deixar aqui no chat, ou então para o clean@clean. isso. Até é uma coisa também que é interessante, né? Aproveitando um pouco aí, ó, né, a Sueli Gilberto também, né? As perguntas, né? Então, muitas vezes a questão do custo, né, do equipamento, às vezes você chega e, olha, Cristiano, só quero coletar por tempo, por exemplo, de hora em hora. O GLS atenderia, só que entraria num ambiente mais agressivo, né? Então, esse ambiente mais agressivo já não permite eu usar um equipamento mais simples, né? Então, a questão, às vezes, é do que eu preciso monitorar, né? E do que realmente, qual que é o meu ambiente ali. Então, a questão de valores, né? Como a própria Solane disse, né? Varia muito, né? Amostra composta, sequencial, vou querer acoplar um medidor de vazão, não, tá? Então, varia bastante. Gilberto mandou, né? Qual a linguagem de programação, qual a linguagem de comunicação dos sistemas para transmissão de dados? RS-232. Basicamente, você consegue permitir que o equipamento, né, no caso 6712, né, ele tem a linguagem ali RS-232, né, para você colocar no seu sistema, ou muitas vezes a gente tem ali um data logger próprio, né, que você consegue acoplar e ali você consegue ter uma saída Modbus, consegue ter uma saída 4 a 20, RS-232, né, que eu comentei, e acho que isso tem, todas essas. Renan Lourenço, Cristiano, é possível a partir de algum dos modelos realizar uma coleta com várias alíquotas, porém cada uma com volumes diferentes? Ou quando opto por composição por tempo, temos a limitação de volumes iguais? Quando você tem a opção por tempo, volumes iguais, tá? Você não consegue variar a alíquota. Para você conseguir variar a alíquota, né, para você ter essa variação, você precisa fazer proporcional à vazão, tá? Aí você consegue variar a alíquota em função da vazão, tá? Opa, alguém está apresentando. Tá, então seria isso daí, tá? Então a alíquota eu não consigo alterar, ah, assim, quando eu programo o volume, ele é automático. O que eu consigo, eventualmente, né, que é um processo, é um randômico, é o tempo. Então, às vezes, muitas vezes na parte ambiental também o pessoal usa, eu quero que o amostrador faça 24 coletas em 24 horas. Não necessariamente de hora em hora, eu coloco ali em tempo randômico. Tá? Então, no tempo randômico, pode ser que ele faça uma coleta agora, depois a outra daqui meia hora, depois a outra daqui 2 horas. Tá? Éder Gomes da Silva pergunta: qual o limite de carga de sólidos efluente industrial? Vai depender do seu efluente, eu não consigo, assim, não existe um valor, uma tabela, tá? Um valor X, assim. Então, por isso que muitas vezes a gente pede também análise do efluente, porque vamos pegar o caso ali da indústria de papel e celulose. Várias vezes, tá? Várias vezes, várias indústrias, durante a coleta ali, ela puxa ali aquela
vou chamar polpa, né? Polpa ali com celulose e tudo para dentro tranquilamente, tá? Como tem algumas mineradoras que dependendo do minério, né, aí a polpa do minério, que o amostrador não consegue puxar. Então, nesses casos específicos, né, a gente pede uma análise do efluente, porque não só a carga de sólidos também, mas a questão do pH, temperatura, né, isso também interfere no funcionamento da bomba, né, do amostrador. Jefferson Santos, boa tarde. Tenho uma curiosidade. Vocês conhecem algum caso de utilização de bioindicadores em monitoramento de água no Brasil? Deve ser interessante acoplar mostradores automáticos com o biomonitoramento. Eu, particularmente, não conheço, tá? E realmente deve ser algo bem interessante, né? É como eu comentei aqui, né? A questão, quando surgiram os amostradores, os coletores automáticos, a ideia deles era sempre indústria depois, mas a primeira coisa, estação de tratamento de esgoto. Quando você falava do amostrador, a imagem que vinha era estação de tratamento de esgoto. Ah, vamos vender na indústria. Mas a indústria tem tratamento de esgoto? Tem. Ah, então eu vou vender. Não tem estação de tratamento de esgoto. Ah, não, eu não vou vender. Então, assim, isso foi ao longo do tempo, né, passando, foi evoluindo, vendo as várias aplicações, né, do amostrador. Inclusive, né, que eu comentei, né, hoje você tem várias pesquisas, vários trabalhos na parte de carreamento ali de contaminantes, né, ou vou chamar assim, os agrotóxicos, né, então você tem amostrador hoje na beira de uma plantação ali de soja, plantação de cana, né, então uma plantação em geral, onde que ele está monitorando essa água que está escoando e indo para o rio. E aí tem duas indicações ali. Primeiro, a carga, né, que está indo contaminando o corpo d'água, e muitas vezes para o produtor, ele está perdendo fertilizante, porque ele está usando fertilizante para a planta crescer, para a produção dele. Vem uma chuva e leva isso embora. Então, se antes ele precisava, um exemplo, 100 gramas de fertilizante por hectare, ele jogava 300, porque ele sabia que 200 ele perdia. Então agora, opa, então, não posso fazer isso. Então, para eu manter esse 100, então os aceros, acho que chama, né? Então, toda essa parte também de coleta, né, dessa água de chuva, de algumas agriculturas ali, então ela fica ali armazenada, fica ali guardada, reutilizada essa água na irrigação, né, porque é a água que já tem um fertilizante, então o produtor também ele está reutilizando essa água. Então, voltando aos bioindicadores, né? Eu acho que é uma aplicação que podemos pesquisar, sim, podemos fazer, com certeza. Ele até comentou mais embaixo no chat, estou falando sobre o biomonitoramento utilizando a movimentação de organismos como indicador. Vamos trabalhar um pouco mais. Não é a minha área, sou muito sincero em falar isso, mas vamos conversar um pouco mais, sim. Eu adoro, adoro pesquisar, adoro pesquisas. Sou irrequieto. Gilberto pergunta, qual modalidade de coleta que você aconselha para um efluente misto, industrial e doméstico, para melhor controle dos parâmetros, visto que o efluente industrial possui grande variabilidade quantitativa do efluente? Muito boa sua pergunta, tá? Muito boa sua pergunta. Então, você tem, assim, não existe, eu vou ser bem sincero, né? Eu não vou na parte ali da legislação, né? Até tem alguns integrantes aqui que são especialistas em esgoto, né? Que eu já vi aqui, né? Mas, assim, essa modalidade, né? E eu, aquilo que eu falei, particularmente, eu sou muito fã, tá? Do, da coleta, né, sequencial e composta. Para você, quanto mais alíquotas você pegar, né, melhor. Eu vou citar um exemplo, tá? Hoje você não consegue monitorar muitas vezes o efluente, as recomendações, né, das empresas ali, das agências ambientais, ela pede para você fazer o quê? Para você você faz análise composta, então ao final de 24 horas você pega aquele seu efluente e faz uma análise. Mas ali ele não pede muitas vezes o quê? A análise horária disso daí, porque é impossível muitas vezes você conseguir monitorar tudo isso.
Então, nesse caso, o que acontece? É o aluno que precisa tirar 5 para passar de ano. Primeira prova ele tira 10, a segunda ele tira 0. Na média, 5 ele passou. Então, o que eu quero dizer? Muitas vezes, a metodologia é o quê? Eu falei, essa amostra composta ao final do dia. Então, isso, não vou dizer que é certo, tá? Então, se eu olhar nu e cru, essa legislação, eu posso falar o seguinte, 12 horas do dia eu lanço o meu efluente ruim, 12 horas do dia eu lanço o meu efluente muito bom. Na média, eu estou dentro. Então, não é o caso ali, tá? Então, assim, essa parte de metodologia especificamente ali, né? Eu não sou o especialista ali para dizer, tá? Vamos lá. E eu comentei também, né? A questão de qual é a sua aplicação. Então, muitas vezes a gente pergunta, né? Qual é a aplicação do cliente, o que que ele precisa, como ele precisa. E eu particularmente, né? A Clean trabalha muito nessa parte, né? De dar essa consultoria para não só a venda do equipamento, tá? A gente não vende só o equipamento, a gente quer vender uma solução, a gente quer ter, né, proporcionar ao cliente uma satisfação e, de repente, ele comprar um equipamento ou comprar um item que atenda, né, ao que ele precisa. A questão da manutenção do equipamento, somente a Clean realiza? Sim, sim, a Clean faz essa manutenção, tá, dos amostradores, então a equipe, ela é uma equipe certificada pela ISCO, então o centro de manutenção da Clean, né, ela é homologada pela ISCO, né, pela Teledyne ISCO, assim como as outras, assim, as outras empresas, né, que a Clean representa também. Então, são peças importadas, tá? São peças importadas, mas muitas vezes não é simplesmente chegar ali, né? O que nós fazemos também? Precisou de um dano numa placa, alguma coisa. Não chega e fala, ó, troca a placa inteira, né? A gente tenta procurar entender se há algum componente que nos é permitido, né, fazer a manutenção. Então, ali nós fazemos, tá? Porque todos esses equipamentos também, é só uma observação, né? Os equipamentos da ISCOS portáteis, eles são feitos, né, o material ali, né, do invólucro, né, dos amostradores, eles são feitos num material que atende a norma americana de que eles não pegam fogo, tá? Então, se eles forem colocados num ambiente ali de incêndio, eles simplesmente vão se derretendo. Então, as placas, os componentes também, eles têm que seguir alguma dessas regras. Algum componente não tão essencial, nós conseguimos trocar com nacionais aqui, sim. Tá? Alguns, infelizmente, eles são a própria placa, muitas vezes, ela é, assim, impossível de a gente fazer a manutenção. Willis pergunta, quando o pós vende as peças, demoram a chegar ou tem peça de reposição? Algumas peças, as usuais dos amostradores, a que mais tem um giro ali, a gente costuma ter ela a pronta entrega, sim. Tá? Agora, eventualmente, tem algum componente que pode falhar, dar algum problema, e aí acaba caindo na importação, né, de aguardar a importação, mas gira em torno ali de 35 dias, né, no máximo ali para a importação chegar, tá? No máximo, se demorar isso. O Oscar pergunta, o ciclo de vida de um equipamento, como que é? Isto muda de modelo do fabricante? Eu vou falar para vocês o seguinte, tá? Esse é o equipamento que nós vendemos, e é aquele típico equipamento que eu vendo, eu vou treinar o cliente e eu nunca mais o vejo, porque ele não tem problema, tá? Assim, então, assim, o que mais troca nesses equipamentos, eventualmente, é a mangueira da bomba ali, peristáltica, que precisa de uma troca frequente, e a mangueira de sucção, só. A parte mecânica mesmo do equipamento, temos vários clientes ali que usam a indústria de papel e celulose, eu sempre cito, né, porque é o ambiente mais árduo ali que os amostradores trabalham, que eles têm equipamentos ali já há 10, 12 anos funcionando e continuam funcionando,
tá? Então a vida dele é bem longa. Willis pergunta: os equipamentos podem trabalhar em áreas classificadas? Exemplo, empresa de engarrafamento de GLP? Eu preciso confirmar, mas eu acho que não, tá? Não é nessa área classificada ali. Eu confirmo, tá? Vou confirmar, mas eu acho que ele não pode ser usado, não, tá? Oscar, tu pode citar alguma referência na área de papel? É, depois de conversa, porque é o seguinte, eu não posso citar nomes sem autorização, tá, das pessoas. Então, assim, temos várias empresas de papel e celulose, tá? Vou chamar, assim, todas que existem no Brasil têm ou já tiveram ou estão comprando mais amostradores da ISCO, tá? Então, assim, publicamente eu não posso citar o nome das empresas, tá? É porque eu não tenho autorização. Estou passando o seu e-mail no chat para eles entrarem em contato com Perfeito, você. perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês ali. Fico à disposição, então, né, a Solene já passou meu e-mail, c.leonardo@clean.com.br. Qualquer dúvida também, clean.com.br. E até um próximo webinar. Acompanhe a Clean lá nas redes sociais, YouTube, tá? Então, estamos com novidades lá também no YouTube, Facebook, né? O nosso LinkedIn, Instagram. Então, acompanhe a Clean nas redes sociais e que nesse momento de pandemia nós estamos com muitas novidades. Valeu? Até mais, obrigado.